Olha, meu amigo, minha amiga advogada, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho, porque olha que responsabilidade é minha estar apresentando para vocês que são os melhores advogados do Brasil. E agora do meu lado aqui está a nossa diretora, Suzana. Quando a gente está ficando até amigo de tanto que nós estamos gravados, né? Verdade. E eu sinto que existe um carinho muito grande, certo, de vocês profissionais com relação quando fala da Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná. Rola um... Né? Parece que rola um encanto, é isso mesmo? Na verdade, assim, João, o que a gente sente, a gente que participa diretamente, sabe? Eu digo assim, a OAB, a Caixa, elas são um vício para nós, sabe? Certo. A gente corre com os nossos afazeres porque nós temos uma responsabilidade com aquilo que a gente se propôs. Quer dizer, eu fui eleita para ocupar um espaço dentro da Caixa, assim como meus outros colegas, né? Sim. E nós levamos muito a sério, sabe? Nós temos uma preocupação imensa em desempenhar o nosso papel e que seja a contento daqueles que nos elegeram, entendeu? Então, ninguém é candidato de si mesmo. Se me colocaram lá, é porque confiam em mim. Então, eu tenho o dever de apresentar um bom trabalho, sabe? E interessante quando a gente fala nisso, porque eu estou no local aqui, que é um centro de convivência para o advogado de Cascavel e região. Você falou que tem em Londrina, que tem em Maringá, que tem em Foz do Iguaçu, espaços tão lindos quanto esse, que isso aqui também mostra a força da entidade perante o advogado, né? Ah, sim. Nossa, a Caixa tem preocupação, gostaríamos até de ter mais espaços desse, né? Mas tem um custo bastante elevado de você fazer a manutenção disso, né, João? Sim, então, além de construir uma se pode edificar, dessa, mas com responsabilidade. Para você ter uma ideia, Curitiba não tem um espaço como esse aqui. Por enquanto. Né? Vai dinheiro. Sim. Hein, mas, por exemplo, você fez o casamento da sua filha aqui. Esse espaço aqui, olha, sem mentira, cabem 500, 600, 700 pessoas aqui nesse espaço. Olha, para 300 pessoas. Vai. 300 pessoas bem colocadas. Em tempos de Covid. Em tempos de Covid, acho que bem menos, né, João? Em tempos de Covid é melhor não fazer. Se for fazer uma boate, vai 2 mil. Sim, em tempos de Covid, não está para aluguel. Não, né? Não, nesse momento não. Mas o Jurandir, que é o presidente local aqui, gente já boa, fez, amigo nosso. Vocês conhecem, Jurandir ele já fez Parzanello. aqui no Dia do Advogado do ano passado, a tarde do rock, uma coisa assim, sabe, muito frequentada, foi muito legal. Puxa. E hoje nós temos uma professora que é perita em enogastronomia, em harmonizar comida com bebida, que é a Rita Brum. Sim, mais uma vez ela nos brinda com duas receitas, não, com 2 pratos. Ela vai fazer, a Rita, na verdade, vai fazer as entradas, né? Ai, que entrada. 2 entradas. Porque muita gente fica preocupada, vai chegar a visita e fala, o que eu vou fazer de entrada? Pois é, e a Rita vai passar uma coisinha assim que é muito fácil, que qualquer um pode fazer em casa. Maravilha. Ela não me revelou o que é, né? Mas Não tem vindo da problema. Rita... Ela é fera, é professora e outra isso aí, também, João. uma querida, né? É, isso mesmo. Então faz o seguinte, Sempre o nosso pronta. destino agora é cozinha, conversar com a Rita Brum. Chegou o momento mais gostoso do nosso programa. Não é porque o médico falou que eu não posso comer doce que eu estou torcendo a sardinha, mas eu estou aqui do lado da professora Rita Brum. Professora, você vai fazer uma iguaria que muita gente está nos assistindo agora. Você vai fazer 2 sobremesas. Essa primeira eu vi ali que são só 3 ingredientes, é isso? Não, tem um pouquinho mais. Tem um pouquinho mais? Ali tem 3, mas a gente vai utilizar um pouquinho mais. Mas é um brigadeiro gourmet de limão siciliano. Mas eu também uso limão Tahiti, então você usa o limão que você tiver na sua casa. E eu já vendi muito brigadeiro, então para mim é uma sobremesa que me ajudou muito. É mesmo? Numa época que eu precisava de uma ajuda financeira. Então eu tenho consideração pela sobremesa, respeito por essa sobremesa. Além do que... ela é fácil, rápida, e a gente que é advogado não tem tempo para ficar perdendo com coisas muito mirabolantes, então eu acho que é uma boa E você vê, eu estou aqui com o microfone e você está com o microfone aí. Eu estou aqui, não tem problema nenhum, porque quanto mais som, melhor. Ossos do ofício. Viu? E olha só, esse é vício, né? O chocolate branco, para quem está nos assistindo agora, pode ser, tem que ter qualidade, você indica um chocolate específico?
tem alguma manha de chocolate branco ou não? Quanto melhor a qualidade, melhor o resultado. Hoje a gente tem acesso a produtos importados, os chocolates belgas, mas a gente sabe que às vezes o preço não é tão atrativo. Sim. Então, usar o que a gente tem condições, o que a gente tem em casa, o que interessa fazer com amor, como você disse, que quando a gente coloca amor, fica tudo bom. fica bom. Fica bom. E você vai começar como? Porque é o seguinte, olha, o fogo está aqui. O fogo já está ali. Primeiro, eu misturo o leite condensado, que é a base do nosso brigadeiro, todo mundo usa. E a gente pode fazer duas versões, né? Como a gente tem aqui o de enrolar e o de colher. De colher é muito mais prático pra gente no dia a dia, às vezes não dá tempo de enrolar, de confeitar, em razão da correria do dia a dia. E outra coisa, uma dica, você deve saber melhor do que eu, mas eu aprendi isso na prática, fazendo mesmo, é que a massa para enrolar, ela fica muito melhor quando a gente faz no outro dia. A gente enrola no dia seguinte. Então, uma dica aí que eu aprendi sofrendo foi que faz o brigadeiro hoje para você deixa ele enrolar. Na geladeira. Deixa ele ou na geladeira ou num clima mais ameno, você pode deixar na bancada, cobre com filme plástico, e enrola no outro dia. Fica muito mais fácil de você enrolar. Sabe que eu tenho um problema, eu como enquanto eu estou enrolando, sabe? Então é um problemaço. E você usa creme de leite? Não. Creme de leite só um pouquinho, se você optar pela versão do brigadeiro de colher, tá? Para ficar mais leve? Para ficar mais... Para não entortar a colher. Isso, porque o bom do brigadeiro da bolinha é o puxa, né? Então não ponha creme de leite, que fica muito melhor. E você colocou aqui? Manteiga sem sal. Manteiga sem sal. 100 gramas de chocolate branco e uma caixinha de leite condensado. A gente não mistura as raspas no começo, porque ela tende a amargar. Correto. Então, finaliza. Quando você vai fazer o brigadeiro de limão, quando você desligar a panela, daí você acrescenta a raspa, para ele ficar só com soltar aquele óleo do limão e não ficar com aquele amargor da casca. E você faz na tua casa isso aqui, Rita? Faço porque eu sou vodrasta, né? Então, tenho 2 netinhos, que não são meus, mas como madrasta, eu sou vodrasta. Sim. Então, eu faço bastante em casa. Mas, em questão da correria mesmo, eles chegam em casa e pedem ali, eu opto muito por fazer o de colher, até porque em questão de pandemia, hoje em dia, eu acho que fica muito mais prático e higiênico você deixar ali... Puxa, que copinho bonitinho. Então, é um copinho de licor. Então, eu utilizo o que eu tenho em casa. Copinho de cachaça, de licor. Né? Não obrigatoriamente utilizar as embalagens compradas. A gente tem que otimizar com as coisas que a gente possui em casa. E sabe que em tempos de pandemia, você revê muitos valores e revê também muita forma de fazer e como fazer, né? Isso aí, olha, é uma coisa muito interessante, porque você vai reutilizar, não deixa de ser ecológico, né? Sustentável, né? E olha, um copinho desse aí, tem como você fazer um tação? Porque isso aí é pouco para mim. Tem, a gente faz a quantidade. O Marcão vai bem lá? O Marcão come bem o docinho? Ele come bem o docinho, ele adora um docinho, tanto que ele fica, esse de limão é o preferido dele, né? Então, dos meus enteados também, é o que eu mais faço. Um macete para quem está nos assistindo é, quando você passar a espátula e tiver marcado, desgrudado da panela, tá pronto. Isso. Eu acho que chocolate branco é um pouquinho mais complicado, porque para queimar é muito fácil. Então tem que ser mais rápido ainda, mexendo mesmo. Tem que ficar mexendo sempre com o fogo bem baixo, porque para você perder o brigadeiro, porque queimou, e daí vai aparecer o fundo, você acaba perdendo a receita. Então, o ideal é sempre deixar com o fogo bem baixo, mexendo sempre, até aquele ponto que todo mundo conhece de desgrudar da panela. Aí você finaliza com as zestes, porque viu, olha que chique, zestes e raspas é a mesma coisa, zestes de limão siciliano, olha que chique. É mais glamourizado, né? Tipo, como dizem na gastronomia. Ou seja, raspa mel de casa. A gente tem que glamourizar um pouquinho, glamourizar. Tá certo? Então faz o seguinte, acompanha esse clipe aí.
E agora chegou o momento da segunda sobremesa. Rita, eu olhei isso aqui, eu falei, como é que chama essa sobremesa? Falso sorvete de chocolate com suspiros. Falso sorvete de chocolate com Bem suspiro. falso. São só 3 ingredientes? Só 3 ingredientes. Como é que você faz? Como eu te falei, essa receita eu aprendi quando eu era criança e ela surpreende todo mundo que experimenta gosta muito e não acredita que é tão simples. Então, para você, meu colega advogado, que chega em casa cansado do escritório, não tem solução melhor do que uma receita bem fácil. Certo. Então, o que a gente faz? Mistura o creme de leite Aqui em você qualquer tem travessa. 2 caixinhas. É o equivalente a 2 caixinhas de creme de leite. De creme de leite. Né? Se você pode até fazer na própria travessa que você vai levar ao freezer depois. Você não precisa nem passar para outra travessa. Entendi. Posso misturar aqui e levar essa travessa mesmo para ter menos sujeira. Aí o chocolate também, qualquer achocolatado? Eu gosto de usar chocolate em pó para não ficar tão doce, porque você ainda vai utilizar o suspiro. Mas quem aquele não... do padre? Chocolate. É uma boa opção. Agora, se você não tem o chocolate em pó em casa, quiser usar um achocolatado, que às vezes tenha disponível, a única diferença é que ele vai ficar um pouco mais doce, né? Ok. Então, mas eu gosto de utilizar, às vezes até se tiver um pouco de cacau, para deixar ele menos doce, mais escurinho, mas o ideal é usar o chocolate em pó mesmo, vai dar um bom resultado. Então, você só vai misturar bem, deixar incorporar bem com a espátula, porque o chocolate ele demora um pouquinho, né? E depois você acrescenta o suspiro, mistura delicadamente para ele não quebrar. A dica é sempre deixar o suspiro bem para o final e não deixar ele quebrar, porque depois, quando ele vai para o freezer, ele começa a se esfarelar um pouquinho. E o gostoso é quando você vai comer, sentir o crocante do suspiro. E optar por comprar um suspiro desses mais firminhos. Correto. Né? Esses industrializados, às vezes, eles têm a consistência um pouco mais firme, então muito simples, Rita. Muito simples. E aí chega a ser sacanagem. Uma noite no freezer? Na minha geladeira, no meu freezer, eu deixo, se eu fizer à noite, no outro dia pela manhã ele já está bem gelado. Ele tem que ficar com a consistência, ele fica com a consistência do sorvete mesmo. Fechou. Tá? Só então, isso. aproximadamente 170 gramas de chocolate em pó. Mas como a gente sabe que às vezes, dependendo da marca, você vai ter uma porcentagem diferente de cacau, então você vai colocando até você ver que ele está com a cor de chocolate bem escurinho. Eu gosto que fique bem escurinho. Correto. Então, eu ponho bastante chocolate. Quando você faz com achocolatado, só ir testando em razão da doçura, né? Pode ficar muito doce. Porque daí você ainda vai colocar o suspiro, que daí ele já vai ficar mais docinho. Mas é uma invenção de Deus, né? O suspiro é uma invenção de Deus, né? Sobremesa é tudo de bom, né? Chocolate, então. Chocolate, cílios e riqueza nunca são demais, né? Então... Chocolate? Cílios para as mulheres. Puxa! E riqueza nunca são demais. Porra. Não, riqueza não. Agora, cílios, pra mim oh, meus cílios. Mas você viu uma mulher com cílios, é verdade. Tá, incorporou bem aqui, João. Aí a gente só acrescenta. E o teu pai, o Sérgio Brum, já comeu essa maravilha? Ixi. É? Meu Deus, muito, porque minha mãe fazia pra gente quando nós éramos pequenos e eu aprendi com ela quando eu era criança. Eles trabalhavam fora e eu e meu irmão, a gente fazia muito. O Serginho? O Serginho. Que delícia. Aí você vai incorporando. É um pacotinho de suspiro que tem aproximadamente 140 gramas. Puxa, que simplicidade. Adorei essa receita, menina. E aqui está o produto final, Rita? E aí está o produto final. Depois de passar pelo freezer, deixar, acho que no mínimo 5 horas, né, João, para firmar bem a consistência de sorvete. E você só tira uns 15 minutinhos antes de servir para ele ficar a massa mais macia, mais molinha. E sucesso. E sucesso. Puxa vida. Então faz o Pronto, seguinte, olha. É isso aqui, ó. Menina do céu. Isso aqui vira isso daí. Uma travessa bonita, então, né? Olha, travessa bonita, essa taça. Daí você fala, amor, só vou comer uma taça. Pá! Nada, né? A aparência ajuda. Então, já que a sobremesa é bem simples, a gente dá uma glamorizada novamente para ficar mais gostoso, mais sofisticado. Professora, muito obrigado. E olha, você, amigo, advogado, sabe, o nosso desejo é que não falte comida nem bebida a ninguém, mas não falte uma delícia bem docinha no seu prato. Porque no próximo programa, a professora Rita vai estar fazendo entradas salgadinhas que você vai adorar. Isso aí.